Eu quero hoje falar com vocês sobre algumas atividades do cuidador de idosos. Às vezes as pessoas, e às vezes até o próprio cuidador, têm dúvidas sobre as suas atividades, como executá-las, o que ele pode executar, de que forma fazer. Então, eu quero falar aqui especificamente sobre algumas tarefas e atividades que envolvem a parte física do cuidador, tá? Quero tirar a sua dúvida hoje nesse vídeo. Eu sou André Oliveira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Portal Cuidar em Casa, tá? A gente está sempre aqui divulgando dicas, informações, orientações no universo de saúde e envelhecimento, focado sempre aí para o cuidador de idosos. Então, como prometido, eu quero falar aqui sobre algumas tarefas e atividades do cuidador de idosos. O desempenho de algumas tarefas desse profissional renomado, muito procurado no mercado de trabalho hoje, exige um certo preparo físico. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas faz parte hoje da atividade profissional. Por quê? Porque algumas atividades demandam uma carga física e elas devem ser executadas com segurança, tá? Para evitar lesões, tanto para o cuidador, né, para o profissional, quanto para a pessoa assistida, quanto para o idoso. Algumas características, pensando nesse aspecto, precisam ser levadas em conta para ajustar ali o perfil do cuidador às demandas do assistido. E dependendo dessa avaliação, você pode entender se o trabalho ele está apto para aquele cuidador, ou seja, se o cuidador está apto para aquele trabalho ou não. Então, algumas demandas a serem observadas. O peso do assistido. Esse é um aspecto muito relevante que deve ser levado em consideração. O biotipo do cuidador também precisa ser um fator importante dentro desse aspecto, tá? A experiência técnica do cuidador, porque muitas vezes não é só força, às vezes é experiência, é técnica, tá? Às vezes não, muitas vezes. Também os equipamentos disponíveis, que eu vou falar um pouco de equipamento daqui a pouquinho, e a disponibilidade de ajuda de uma outra pessoa, que às vezes é necessário. O peso do assistido, ou seja, o peso do idoso que precisa de cuidados, pode limitar a capacidade da execução das atividades do cuidador. Mesmo um cuidador forte, experiente, ele pode sim acabar prejudicando a sua própria saúde na prática das transferências, que é tirar o idoso de um local e levá-lo para um outro, por exemplo, tirar o idoso da cama e levá-lo para um sofá, uma cadeira de banhos, uma própria cadeira de rodas, né? Então, essa atividade ela pode ser feita diversas vezes dependendo do perfil da pessoa que está sendo cuidada. Então, por esse motivo, o preparo físico se faz essencial. A transferência do leito ou da cama para cadeira de rodas, para cadeira de banho, para poltrona pode ser muito frequente. Então, algumas dicas importantes para você, cuidador, ou para você familiar, para você que está ali observando o trabalho. O mais seguro para o cuidador é sempre concentrar a carga, a força nas pernas e não na coluna. É importante manter a coluna sempre ereta e contrair o abdômen. Isso é muito importante, manter o abdômen contraído nesse momento de transferência. São passos para transferir uma pessoa acamada, né, a pessoa que fica na cama, para uma cadeira, para uma poltrona, uma cadeira de banhos. O primeiro passo ali para a pessoa que está acamada, a primeira ação que o cuidador deve ter é sentá-la na cama. Sentar lá na cama, ainda com as grades elevadas, esperar um tempo, porque nesse momento a pessoa ali, o idoso, pode fazer uma hipotensão, que é a queda da pressão e ter tontura, então sentar, estar ali do lado, apoiando com tranquilidade, deixar a cadeira de rodas ou a cadeira de banho, ou a própria poltrona, posicionada ali ao lado da cama. E se tiver rodinha, cadeira de rodas, cadeira, claro que tem, né? Cadeira de rua, cadeira de banho, é, deixar as rodas travadas, tá? O cuidador tem que virar o corpo e as pernas do idoso de modo que ele fique sentado na cama, com as perninhas ali para fora da cama, tá? De frente para ele, de frente para o cuidador. Tem que segurar o idoso com as mãos ali, aqui, ó, embaixo das axilas. Então, vai fazer esse movimento, entrando aqui com a mão embaixo da axila, tá? Para dar mais firmeza. E vai abraçar ali as costas. Então, ele vai passar o braço por baixo da axila, aqui, e vai abraçar as costas do idoso, tá? Então, ele vai fazer essa posição e vai abraçar o idoso. Então, nesse aspecto, vai virar ali como se fosse uma pessoa só. Vai segurar o assistido ali dessa forma, vai posicionar as pernas do idoso
com os joelhos flexionados entre as pernas dele, então vai colocar as pernas entre as pernas do cuidador, né? Vai fazer o movimento de levantar, concentrando, mais uma vez, a força nas pernas do cuidador e movimentando o assistido lateralmente. Então ele vai estar aqui segurando, né? Tá aqui segurando, ele vai movimentar na lateral com muita tranquilidade, devagar, coluna ereta, força nas pernas. Vai acomodar o assistido na cadeira e posicionar ali os braços do idoso, né, nas laterais da cadeira e os pés nos pedais, ali se for a poltrona, vai acomodar de forma correta para não ter nenhum tipo de risco de acidente. Alguns equipamentos hospitalares podem facilitar esse trabalho e diminuir toda essa carga de trabalho, né? E facilitar a transferência, mais uma vez, com segurança. Alguns dispositivos estão aí disponíveis no mercado, como pranchas de transferência, leitos que regulam a altura ali, então a cama não fica só numa altura, você consegue regular a altura. Guinchos, existem guinchos que realizam todo esse transporte. Só que alguns desses equipamentos têm um custo alto, né? Às vezes a família não consegue adquirir, e não são muito, ou às vezes não tem acesso a esse tipo de equipamento. Embora hoje esse mercado tenha avançado demais. Então, mas diante desse cenário, o cuidador ele precisa realizar a transferência, por isso que eu disse que é preciso muitas vezes mais de técnica do que de força. No caso de dificuldade, nunca faça nada de dificuldade, recomenda-se ajuda de outra pessoa. Então o que você pode fazer? Um exemplo, se você faz o plantão das 7 da manhã às 19, espere das 19 horas a troca do plantão e aguarde o seu colega e faça essa transferência na hora que ele chegar. Então programe as tarefas que exijam transferência em horários que sejam oportunos e de possível contar com apoio ali, talvez de um familiar ou de um outro funcionário. Em relação à mobilidade, manter a mobilidade corporal é sempre importante do idoso, tá? Mesmo que a sua também, claro, né? Mas a do idoso, mesmo que aos poucos, é um cuidado importante para preservar a amplitude dos movimentos e evitar a famosa rigidez dos membros. O grau de limitação para movimentos ele vai variar de acordo com a condição de saúde e a fase de determinadas doenças que estão incapacitando o idoso. Quando o idoso ainda encontra-se com movimentos preservados, a prática de uma atividade física é super recomendada, tá? Para quê? Para trabalhar os músculos e não deixá-los atrofiar. É a famosa prevenção e promoção de saúde. À medida que o idoso ele vai ficando restrito à cadeira de rodas, à cama, né? Os movimentos dos membros devem ser realizados de forma passiva. O que significa isso? Você deve fazer movimentos lentos, para que não hajam danos maiores. Então, muita tranquilidade, muita paciência nessa hora. E é importante lembrar para manter sempre o alinhamento corporal do idoso no leito, não deixá-lo torto, sabe? Porque é importante evitar contraturas, até mesmo uma mudança de postura ali, uma queda plantar que pode prejudicar a saúde do idoso. A tendência natural do corpo é que ele evolua para a posição fetal, sabe? A posição de um feto. Isso é natural do idoso, é natural. Com seus, ele é uma tendência que todos os membros fiquem flexionados e rígidos e as mãos, ó, fechadas. Então, por isso que praticar exercícios passivos de extensão, flexão, são importantes para evitar isso. Mais uma vez, movimentos passivos, tranquilos. Consequentemente, esses movimentos vão melhorar as condições dos cuidados. Então, colocar algum objeto nas mãos do assistido também evita que elas fiquem fechadas e mantém um alinhamento, e manter também os alinhamentos do pé evita o quê? A queda plantar, que o pé dele tem aquela queda, então faz com que preserve a questão plantar, não evite a queda plantar. Então é importante. E fundamental, gente, é lembrar que mesmo em situação de emergência, o cuidador não deve executar a transferência do idoso da cama para a cadeira, seja de rodas, de banho, para poltrona, sem ajuda, caso não tenha segurança. Então não faça nada na dúvida e na insegurança. E caso o idoso consiga caminhar, é sempre bom deixá-lo andar, se exercitar livremente, tá? Promova a autonomia, a independência, o autocuidado. E o cuidador, de forma alguma, não deve realizar exercícios, mesmo que passivos, nos membros do idoso com força ou em especial em caso de dor ou resistência. Então, não tem que fazer movimento à força. Se o idoso estiver com dor, com resistência, não faça. Movimentos que causam dor e desconforto devem ser executados por profissionais habilitados ou sempre orientados por esses.
Nesse caso, o fisioterapeuta. Então, tenha cuidado com o limite das suas ações para você não extrapolar. Eu falo sempre de cuidado multiprofissional, isso é muito importante. Você como cuidador, você que contrata o cuidador ele tem sim atividades físicas que ele pode promover para o idoso, mas tem um limite. Se o idoso tiver dor, resistência ou orientação, é preciso de um profissional ali habilitado para fazer essas atividades. Tá bom? Essa é a dica de hoje, esse é o material que eu trago para vocês hoje, falando um pouco sobre algumas atividades do cuidador, alguns cuidados que ele deve tomar, algumas questões que ele precisa observar. E a linha ali é entre o cuidado, especificamente desse profissional, e o limite das ações que ele pode cuidar. E foquei muito aqui na questão da segurança. Cuidar com segurança é muito importante para você, cuidador, para você, idoso que está sendo cuidado, e para a família. É muito importante para todos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito, me dá muita energia para continuar aqui estudando e trazendo conteúdos relevantes. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho o privilégio, o prazer de responder. Tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Lembre-se sempre, cuidar é uma arte. Um abraço.